Boa noite a todos e todas que nos assistem. Está a começar o programa Na Visão Delas. Espero que esteja tudo bem aí com o querido internauta aí deste lado. Para hoje temos um tema muito interessante, um tema que causa curiosidade em muitas pessoas. Muitas pessoas têm várias dúvidas com relação a este tema. Vamos aqui falar do planeamento familiar. Pois é, um tema que nós já ouvimos falar há muito tempo, mas muitos ainda têm dúvidas quando se fala de planeamento familiar, qual o melhor método a escolher, se o método, por exemplo, vai criar algum problema, tem alguma contraindicação. Então, há muitas dúvidas e, infelizmente, muitos de nós temos receio de nos aproximarmos às unidades sanitárias e procurar saber a fundo qual o melhor método a usar. Não quer dizer que a gente vai aqui trazer todas as respostas. A melhor recomendação mesmo é ir ao hospital, a um centro de saúde e procurar saber qual é o melhor método a seguir. Mas, com certeza, vamos deixar aqui alguma informação que, de alguma forma, vai ajudar a todos que estarão aí a assistir. Desde já, agradecemos pela vossa audiência, pedimos para que coloquem um like nos nossos programas, para que compartilhem, só e somente assim muitas pessoas terão acesso a esta informação. Estamos aqui com uma super convidada. Ela, mais do que ninguém, poderá dizer quem ela é, a sua área de formação, para que vocês possam conhecê-la. Estamos aqui com a Nélcia, já tiramos o D, então vamos tratar-nos mesmo por tu, e ela vai se apresentar. Boa noite. Muito boa noite a todas e todos. Eu sou Nélcia Tovela, sou oficial comunitário na Pathfinder Internacional, que é uma organização que trabalha na área de saúde sexual e reprodutiva. Então, com enfoque para questões de planeamento familiar e aborto seguro. Sou formada em jornalismo pela Escola de Comunicação e Artes, mas não digo que me desvinculei, porque não foi, estou ainda na minha área, mas mais virado para a área de saúde. Ok. Obrigada. Tá certo. Nós é que agradecemos por aceitar o nosso convite e nos ajudar aqui, perdão, a falar de um tema que não é nada fácil. Parece Pois é. fácil quando Não, a gente ouve falar. há muitos mitos e tabus à volta do planeamento familiar. É por isso que uma das coisas que nós fazemos é a clarificação de valores, porque às vezes é mesmo questão cultural, são hábitos, e nós tentamos clarificar em termos de saúde como é que isso pode acontecer ou como é que pode afetar na vida das mulheres, das raparigas, também dos homens, porque não? Porque eles também o planeamento familiar não é só questão de mulher, também envolve o rapaz ou o homem, sim. Certo. Então, vamos logo à nossa primeira questão, que é o que é planeamento familiar. É certo que muitos de nós ouvimos falar planeamento familiar, mas tem quem pode até não fazer ideia do que é este planeamento familiar. Então, vamos à primeira questão, que é mesmo de base. O que é planeamento familiar? Bom, planeamento familiar, como o nome já diz, é planificar, né? Planear quantos filhos, com quem, com quem, quando, com quem, como é que é, qual é a periodicidade que quer ter esses filhos, se pretende ter os filhos, porque não ter também é um direito, então a pessoa pode planificar para não ter. Então estamos a falar no ato de planificar, decidir quando, quantos e com quem é que pretende ter filhos. Certo. Isso é a definição mais básica que posso dar sobre Sim, o planeamento sim. familiar. Mais básica e bem explicativa. Então, porque quando falamos de planeamento familiar, o nome já diz tudo. Planeamento não é
todos planificam para alguma coisa na vida. Então, a diferença é que a planificação aqui parece uma simples planificação, mas que envolve muita coisa. Planificar quando, como, com quem ter filhos, parece assim, é só isso e acabou. Mas aí também já temos a planificação econômica, temos Pois é. outras variantes, É por outras isso que eu disse variantes. também, é por isso que eu disse que o planeamento familiar envolve também um homem, né? O parceiro e a parceira, porque envolve, quer dizer, tem o planeamento familiar é como se estivesse no centro. Então, a questão da erradicação da pobreza, a questão Exato. de melhores condições de vida, a questão mesmo de saúde e bem-estar da família envolve a questão, então, se não há planeamento, dificilmente nós podemos ter essas coisas todas, elas bem estruturadas, né? É por isso que eu disse que também envolve o homem. Exato. E é sempre bom quando ele também acompanha, né? Sim, sim. É, É sempre bom, principalmente quando ele também tem essa explicação das vantagens e desvantagens, porque quando é uma única pessoa a decidir, por vezes os casais acabam entrando em choques, temos questões culturais. Em algumas exato. culturas é preciso mesmo ter, quando a mulher é casada, é para ter não sei quantos filhos, então ela Uhum. não pode simplesmente decidir sozinha. Mas aí também tem a questão de saúde, porque essa mesma mulher que por questões culturais ou questões familiares deve ter muitos filhos, por vezes não tem a sua saúde também na plenitude, a ponto de ter tantos filhos. Então é necessário mesmo sentar à mesa, conversar, entrar em um consenso. Pois E é. por isso mesmo, a nossa próxima questão é com relação às vantagens e desvantagens. Tudo que tem uma vantagem pode ter uma desvantagem. Então, quais são as vantagens do planeamento familiar e também, se há desvantagens, quais seriam? Bom, as vantagens são enormes, mas antes eu não sei se posso, que era falar dos métodos, né, do planeamento familiar, porque acho que a pessoa vai perceber um pouquinho mais das desvantagens e vantagens quando conhecer esses métodos, porque existem métodos naturais e existem métodos modernos. Então, nós trabalhamos mais na disseminação, na sensibilização, que é para a aderência dos métodos modernos, né? Que é a pílula, o preservativo, o DIU, a injeção, o implante e também os métodos definitivos, que é a laqueação e a vasectomia. Mas também existem os métodos naturais, né? Que é a questão da abstinência, a questão da tabelinha, como controlar o ciclo, a questão do aleitamento materno, que quanto mais, por exemplo, para as mulheres das zonas rurais, não sei se ainda funciona muito, porque a mulher, quando ela está a amamentar, quanto mais amamenta, porque elas ficam geralmente com o bebê no colo, então o bebê está ali a chupar, então quanto mais ela amamenta, menos fértil ela fica. Então elas é uma prática que se usava há muito tempo, não sei se ainda existe, não sei se ainda se pratica, mas que para o nosso dia a dia não seria muito aconselhável, né? O modo de vida que nós levamos, a forma como nós encaramos a vida, o nosso cotidiano, nos faz não, quer dizer, esses métodos acabam tendo menos eficácia. Então, essa é a desvantagem dos métodos naturais. Agora, se calhar para as pessoas que conseguem controlar bem, que conhecem melhor o seu ciclo menstrual, elas conseguem, sabe que eu estou no meu período fértil, estou nesse período, então aí é possível a pessoa organizar sem precisar de usar nenhum método moderno, mas aí que está é difícil controlar. Agora, os métodos modernos, a vantagem é essa, de tu planificares quando é que queres ter. Então, tens os métodos de curta duração, de média e de longa duração, e também tem os definitivos. Então, aí tu vais escolher se eu quero ter filhos daqui a 2, 3 anos, então por que não colocar um implante que seja de 3 anos? Aí eu fico tranquila. Então, se eu sei que a qualquer momento, 1 ano, 1 ano e meio, posso querer ter um filho, então por que não aderir, por exemplo, às pílulas
ou mesmo a injeção. Então, depende muito. Essa é a vantagem de tu poderes escolher qual é o tempo, qual é a periodicidade. Tem as suas desvantagens, claro, porque os métodos modernos não são 100% eficazes. Muitas das vezes as pessoas ouvem histórias, tipo, eu conheço alguém, eu tenho uma amiga que colocou implante e ficou grávida. Ou eu te conheço alguém que tinha o DIU, mas aconteceu isto. Então, isso acontece. A probabilidade é muito pequena, mas acontece, porque os métodos não são 100% eficazes, né? E quanto mais tempo é a duração daquele método, mais eficaz é a cura. Quanto menos tempo, menos eficaz. Por exemplo, a pílula. A pílula é tomada diariamente, né, à mesma hora, é o ideal. Mas há aquelas falhas que as pessoas cometem. Então, quanto mais falhas tu cometes, menos eficaz aquela pílula vai reagir no teu organismo. Então, essas são as desvantagens. Algumas pessoas têm, claro, têm alguns efeitos colaterais. A quem coloca implante depois tem problemas de hemorragia, né, sangramentos mais longos, aqueles períodos mais longos. A quem não acontece nada. Então, varia de organismo para organismo. Só que, às vezes, as pessoas olham muito. Eu tenho uma amiga que colocou, mas ela ficou muito gorda. Entende? Mas há outras que colocam e ficam magras, há outras que não muda nada, então depende do organismo. Eu sempre, quando faço as minhas sessões de sensibilização, converso sempre com as meninas, né? Elas sempre colocam essas perguntas. Eu digo, não, isso depende, é que nem comer um hambúrguer. Né? Eu posso comer todos os dias, mas eu continuo pequenininha. Mas tu Magra. podes comer, sim, podes comer só uma vez ao mês, mas dilatares e ficares bem gordinha. Então, isso varia muito de organismo para organismo. É por isso que é sempre bom quando a mulher quer iniciar um método, vai à unidade sanitária, o provedor ou a provedora de saúde tem que garantir informação acerca dos métodos, porque eu posso sair de casa e digo, não, eu quero iniciar a injeção, que é de 3 em 3 meses. Mas eu chego lá, ela pode me dizer, não, para o teu organismo, para a tua situação, o teu trabalho, a forma como tu geres a vida, se calhar, seria bem se colocasses um implante. Então, ela tem que me explicar todos os métodos, as suas vantagens e desvantagens, porque as pessoas olham muito sempre para o lado de, isso aqui faz engordar. Então, é sempre bom também falar das vantagens que esses métodos, e que isso não acontece, varia de organismo para organismo. Ok. Algo que a Nélia falou que eu gostei muito, que é chegar ao centro de saúde, por exemplo, falar com um técnico profissional e deixar que ele proponha o que é melhor, de acordo com o meu histórico. Por exemplo, tem aquelas mulheres que têm um ciclo menstrual, mas muitos dias, 5, 6, 7 dias. Então, Uhum. mas o que acontece é que nós já vamos, enquanto decidimos o que nós queremos, o que por Não é vezes é mal, errado. não é mal, só que é essa a questão, porque eu também tenho o direito de escolher aquilo que eu quero iniciar. Né? Sim. Eu ouvi falar, por exemplo, eu quero DIU, eu quero colocar o dispositivo intrauterino. Então, eu tenho direito de chegar, eu digo não, porque o que acontece muitas das vezes não é só chegar lá e colocar, né? Há Uhum. sempre uma conversa, uma informação, porque se calhar eu ouvi do DIU, mas não sei como é que ele pode funcionar ou como é que ele funciona. Então, com base na informação que eu hei de ter, aí posso fazer a melhor escolha. Eu digo sim, mas é esse mesmo que eu quero porque eu vou ficar 10 anos, porque não vai incomodar, porque então ela vai me dando essa informação e eu vou poder já decidir mesmo de forma com conhecimento. Sim. Certo. Então, meninas, senhoras, mamães, façam as suas escolhas, mas procurem informação com um profissional de saúde. Não imponham logo, eu escolhi o DIU, então pronto, vou colocar o DIU. Procure saber mais sobre esse método e também ouvir um pouco daquilo que é o conselho que o próprio profissional pode dar, porque depois começam a gerar aí muitas informações mais em volta dos métodos anticonceptivos. Já ouvi, por exemplo, conheço alguém que colocou um implante e depois descobriu que estava grávida e descobriu já com 4 meses.
Então ela disse, meu Deus, eu estou grávida, eu não esperava. Então, e aí ela disse, não, isso não serve, não vale, não vejo nenhum método que seja bom, porque quando falam acho que é injeção, alguns falam que pode se picar a injeção, mas quando tu picas a injeção, depois tens dificuldades para engravidar, e eu coloquei o implante, engravidei, a pílula eu não consigo tomar todos os dias, então nada disso serve para mim, não é bem assim. Procure conversar, saber no máximo possível, ter o máximo de informações sobre todos os métodos e depois vai decidir melhor o que pode se adequar à sua rotina, ao seu organismo. Então, vejo aqui uma questão. Não sei, Nícia, enquanto vê a questão, queria só comentar a situação da pessoa ficar grávida enquanto, por exemplo, tem implante. Às vezes, o que acontece é a mulher ou a rapariga mantém uma relação desprotegida e manteve a relação desprotegida e de seguida é aí que já pensa em iniciar um método. Vai à unidade sanitária e coloca implante. Vamos lá, chega lá e lhe coloca um implante, mas ela já está grávida. Só que ela não sabe, porque manteve relação e por medo depois foi colocar um implante. Então, pode dizer que aquele método não funciona, mas a pessoa foi lá enquanto já estava grávida. Não estou a dizer, é aquela situação de, vamos lá, pode ser que em 100 mulheres, uma apenas é que pode engravidar enquanto usa o implante, porque acontece, depende, varia de organismo para organismo, mas são casos muito, mas muito pequeninos mesmo, no meio de uma série de situações. Então, às vezes já acontece, por isso que o aconselhável sempre é a mulher colocar enquanto está no seu período menstrual. Porque Não muitas sabia vezes dessa dica. sim, às vezes vai para a unidade sanitária, inicia o método enquanto já aconteceu ou já ficou grávida. Então, às vezes já acontece, depois a pessoa descredibiliza o Sim, método, diz que não, esse método não funciona porque comigo aconteceu, eu engravidei. Pode ser que tenha passado por essa situação de ir colocar enquanto já estava, já estava grávida. É aquela coisa de estou aí prevenir, mas enquanto já cometeu, não vou dizer o erro, né? Mas a já se tentar envolveu. remediar. Exatamente, a tentar remediar, é isso mesmo. Então, É. são casos que acontecem, sim. Tá certo. Temos aqui uma questão de uma internauta que está a acompanhar o programa. Ela diz: boa noite, gostava de saber da painelista se não existe alguma forma de testar o organismo da mulher e saber qual método é compatível, porque ainda que haja aconselhamento, a probabilidade de efeitos colaterais ainda existe. Tá certo. É, é um pouco difícil. Quando a pessoa, por exemplo, já tem um histórico de. Porque tem aquelas mulheres que têm o período menstrual mais longo, né? Perdem muito Sim. sangue. Vamos lá dizer, 7 dias cheios e é um fluxo de sangue muito intenso. Para o caso delas, por exemplo, pode ser que, porque o implante tem, para aquelas, em alguns casos, nos primeiros meses, porque é assim, o método moderno, tudo aquilo que é injetado no nosso corpo, pois tem efeitos, não é? Sim. Então, os primeiros 6 meses são de adaptação. Então, é por isso que às vezes a pessoa coloca hoje, fica um mês, depois diz, eu não quero mais, porque isto aqui eu não vi, ou há quem não vê o período, eu não vi, não estou a ver o período e não sei o quê. Então, é aquele período de adaptação, né? Então, sempre que for à unidade sanitária, sempre vão dizer quanto tempo é que colocou. Não é errado a pessoa depois querer tirar, está no seu direito, quando já não quer, vai retirar o implante, por exemplo. Então, há casos em que o exame médico de testar
Eu acho que não, mas é aquele histórico. Por exemplo, se eu tenho problemas de hemorragia, ou o meu período é muito longo, ou cólicas, não sei o quê, pode ser que eu, por exemplo, tome pílulas, as pílulas aquelas combinadas, mas aí é que está. Eu não vou conseguir controlar, não é, de forma regular, de forma constante mesmo, tomar de forma consistente aquelas pílulas. Mas se eu for, por exemplo, a iniciar o implante, tu vais testando pelo menos dentro daqueles 6 meses e vês como o teu organismo reage. Agora, se ele não estiver a reagir de acordo, os efeitos são questão de hemorragia e tudo mais, tu podes voltar ao unidade sanitária e retirar. Então, não tem como, assim, fazer um exame que diz assim, olha, você tem que usar o DIU, você tem que usar isto. Sim, Então, sim, não, sim, tem a ver certo. também com a forma como é o nosso período, se tem cólicas, porque aquelas pílulas combinadas, por exemplo, elas atenuam um pouquinho. Quanto mais tu usares, não é logo de primeira, mas quanto mais tu usares, vai regular o teu período. Tem aquelas mulheres que têm um período muito, assim, muito, mas muito irregular. Então, vai regular, vai O período, diminuir o fluxo o do sangue fluxo, e também vai atenuar as dores das cólicas. Acontece, certo. mas claro que é depois de algum tempinho, enquanto vai tomando. Certo. Eu acho que concordo muito com o que esteve a falar. Acredito que é uma questão mesmo de chegar e contar o histórico, como é que é o fluxo, como é que vê o período. Uhum, Já exato. ouvi a experiência de uma amiga que tinha, ela tinha meses em que ela nem via o ciclo menstrual. E Uhum, aquilo assustava-lhe muito, porque o normal de uma mulher já jovem é todos os meses ver o ciclo menstrual. E ela, uhum, por vezes, não via, então ela ficava com medo. Depois, há muitas crianças na comunidade também, de que se a mulher não vê o período como deve ser, então ela será estéril. Então, gera muita preocupação. E uhum. ela foi ao médico, explicou o que realmente estava a acontecer, receitaram-lhe, deram-lhe pílulas específicas para o problema que ela tinha e ela vê o Exato, período normalmente. exato. Então, é sempre uma questão de controlar. Primeiro, temos que nos conhecer a nós mesmas, Pois porque é. dificilmente falaremos sobre nós se nós não controlamos também como é que este período se comporta. Então, é uma questão de saber explicar o que realmente está a acontecer com o seu organismo. E então, Uhum. há também uma crença de que muitas mulheres que têm a primeira criança e depois não conseguem conceber, têm dificuldades, é por causa dos métodos anticonceptivos, do planeamento familiar. Tanto é que por vezes dizem, não, se tu sabes que ainda queres fazer filhos, melhor tu não fazes o planeamento familiar, porque a probabilidade de tu engravidares depois é menor. Será que essa crença é mesmo verídica? E se sim, quais seriam os métodos indicados para mulheres que já têm a sua primeira criança, não querem engravidar logo depois, mas depois de um tempo, como esteve a falar a Nelson, 2, 3 anos, a pessoa Uhum. tem planos de voltar a engravidar. Bom, isso não é verdade. Em termos de saúde, não afeta, não é? Nenhum método provoca a infertilidade. O que acontece muitas das vezes é que, às vezes, a mulher, aquilo que eu disse, está a iniciar um método e depois para e logo quer conceber. Às vezes não é assim. O nosso organismo, às vezes, precisa, porque tu estavas a usar um método, então precisas te readaptares ao teu organismo sem método. Então, é sempre bom quando olhamos para o tempo. Mas também tem aquelas mulheres que, por natureza, ela só tinha um óvulo fértil, que é esse que fecundou e depois não tem mais, ok? Acontece. Então, não é questão de usar método, porque há mulheres que até nem precisam, não usaram, não usam método e nunca conceberam, porque se calhar não tem um óvulo
fértil, né? Acontece porque nós, as mulheres, nós nascemos com os óvulos completos. Nós não reproduzimos como um homem que produz os espermatozoides sempre, não. Por isso que ele pode engravidar até a sua morte, até onde ele puder. Ele pode fazer filhos. Já nós, as mulheres, não. Nós estamos limitados. Então, o óvulo vai se perdendo a cada menstruação. Então, e há sempre um período de pico para as mulheres, né, onde ela pode... os óvulos são mais férteis, né? Aquela idade que a mulher... É por isso que... E à medida que o tempo vai passando, é por isso que ela fica mais difícil ela engravidar. Não é? Nós temos aquele pico, aquela idade, aqueles dos 18 aos 24, aos 35. Então, depois disso, fica um pouquinho complicado. Então, não é nenhum método, não é usando um método que a pessoa fica infértil. O que acontece é que a pessoa, há quem, por exemplo, parou de usar um método, vamos lá, um método de injeção, parou de usar e de imediato engravida. Mas há quem precisa de algum tempo, porque é aquilo que eu disse, há mulheres que quando usam um método contraceptivo, elas ficam um bom tempo sem ver o período, né? Mas depois o corpo readapta-se. Então, são questões que realmente precisam ser esclarecidas. O método contraceptivo em si não provoca infertilidade, ok? Certo. Então, queridos internautas, eis a explicação. O que nós precisamos mesmo é ter um tempinho depois da interrupção, porque nós pensamos, acredito que é ansiedade, porque quando a mulher coloca em mente também que tem que fazer a segunda criança, pensa que é algo imediato. Pronto, parei de tomar a pílula este mês e próximo mês conseguirei, já estarei grávida. Então, não é bem assim. Precisamos de um tempo para que o organismo também possa se readaptar a esta nova fase. Depois de passar 3, 4 anos a tomar pílula todos os dias, não vai ser automático, pronto, parou e conseguiu. Então, cada organismo é diferente, as mulheres são diferentes, tem as que são mais rápidas, tem um organismo que se adapta muito mais facilmente e outras não. Então, é normal. Outra coisa que se quer, como a Nelson esteve a falar, é conhecer o período fértil, porque às vezes nós pensamos que é só prontos, parei de tomar a pílula e hei de É, conseguir. Mas esse sem aspecto, conhecer o período fértil é difícil. esse aspecto é fundamental, porque às vezes os casais, o que é que acontece? É, dá um gás, né, entre aspas, Uhum. praticam mais o sexo naquele período que é infértil. Então, e dão menos gás no período fértil. É por isso que é importante conhecer o seu ciclo, porque a probabilidade de engravidares enquanto estás a praticar sexo no período infértil É é quase menor. que zero, zero. Agora, se fores a conhecer o teu ciclo, não, essa semana é minha semana de pico. Então, por que não dar gás naquela semana que é de pico? Então, às vezes as pessoas não sabem, dá um gás no momento errado. E às vezes não É. consegue. Sim, é isso. Então, controlem a tabelinha e conheçam o período fértil. Então, quais seriam os métodos? Não sei se há métodos mais indicados para mulheres que já têm um filho e querem dar uma parada de 2, 3 anos para depois fazer o segundo. Será que temos os mais indicados? Bom, não há uma contraindicação, né, em termos de idade, em termos de se já tem filhos ou não. Os métodos são para todos, incluindo os de longa duração. O que acontece é aquilo que eu dizia, se eu acho que eu quero ficar mais 2 anos ou 3, eu posso adotar um método que eu possa ficar aqueles 2 anos sem nenhum problema. Né? O caso do implante, temos implante de 3 e temos implante de 5. Eu posso, por exemplo, colocar o de 5 anos. Aí eu chego nos dois, mas não, preciso de mais um filho. Eu posso retirar. Então, não há nenhuma contraindicação. É por isso que nós falamos com as adolescentes, porque não é uma questão de, você como ainda não namora, por que que você vai usar, por exemplo, a injeção ou o implante? Aquela pessoa já é adolescente, está numa fase em que a qualquer momento
pode iniciar uma vida sexual. Então, vai iniciar uma vida sexual de forma segura, pelo menos a pessoa já sabe. É claro que sempre, sempre tem que se combinar com o uso do preservativo, porque os métodos contraceptivos, esses, vão, fora ao preservativo, nos previnem de uma gravidez indesejada ou não planeada. Mas a questão das infecções, a questão das ITS, então é sempre bom quando combinamos o uso do preservativo com o outro método. É sempre mais seguro, porque vamos ser reais, o uso do preservativo não é de forma consistente, né? Muitos parceiros, principalmente quando se conhecem já há algum tempo, podem até usar, mas há sempre aqueles dias em que se esquece. Então, para evitar, né, questões mesmo de segurança, é sempre bom combinar os métodos. Mas para as meninas aí, jovens, é melhor usarem um preservativo. É, Já agora é sempre bom, é o é recomendável, sempre mas bom, nós é o como sabemos recomendável. que, sim, é aquela questão que eu trazia, eu quando converso com as adolescentes nas escolas, na comunidade, sempre trazem essa questão, porque eu pergunto a elas mesmo, eu pergunto, vocês já namoram? Elas não, outras dizem sim, mas é um não, às vezes que é um sim. Que ela sabe que a Sim, qualquer momento aqui as coisas vão acontecer. Eu digo a elas, e vocês que já namoram, já começaram a praticar o sexo? Sim, já. E usam sempre o preservativo? Vão dizer, às vezes. Está a perceber? Então, há sempre aquele momento. Então, por que não mostrar a ela essas alternativas de, de poder planear, né, exato. para evitar males. Então, é melhor prevenir do que remediar. Certo. E é bom sempre terem consciência de que tudo tem consequências. Então, meninas, escolham bem os vossos parceiros, Uhum. decidam muito bem o conjunto que vocês querem. Bom, temos aqui uma questão da Berta. Já tínhamos respondido, mas vou pedir à Nélcia para que dê uma pequena explicação. Ela quer saber sobre a eficácia dos métodos contraceptivos. A Nélcia já tinha respondido, mas vou pedir para que fale mais um pouquinho. Ela pergunta se são 100% eficazes Eficazes. Ok. e pede logo desculpas se a resposta, se a pergunta já tiver sido respondida. Bom, é assim, querida Berta, né? Sim. Em, os métodos modernos, eles, tanto os naturais como os modernos, eles não são 100% eficazes. Só que essa eficácia é menor quando os métodos, por exemplo, são de curta duração. Falo do preservativo e da pílula. O preservativo e a pílula, preservativo masculino e feminino e a pílula são métodos de curta duração. Por quê? Porque é todos os dias. Então, a probabilidade de esquecer é maior. Então, vamos lá supor, em 100 mulheres que usam a pílula, podemos encontrar 10 que engravidam. Então, vamos subindo o tempo de duração. Para implante, que são 5 anos, 3 a 5 anos, o DIU, que são 10 anos, aí a probabilidade de engravidar já é menor. Ao invés de serem 10, podem ser 5 ou 2. Mesmo a questão da laqueação e da vasectomia, no início, o homem, porque é aquilo, o nosso corpo precisa adaptar-se. Tem homens, por exemplo, que fazem a vasectomia, faz hoje, depois de amanhã envolve-se, e depois de algum tempo, um mês depois, a mulher diz, eu estou grávida. Vai dizer, se eu fiz vasectomia. Então é sempre bom, por isso que eu disse, há sempre um tempo que nós temos que olhar por ele. Não é eu fiz hoje, então já não preciso mais usar o preservativo, por exemplo. Não é bem assim. O mesmo acontece para as mulheres, a questão da laqueação tubar. Então, é sempre bom que as pessoas saibam que não é sempre. Há quem mesmo colocou o implante de 5 anos, está no seu terceiro ano, está tudo bem, mas depois engravida. Acontece. São casos muito pequenos, mas acontece. Agora, se for azarada, essa pessoa pode vir a engravidar, mesmo tendo
tendo um método, mas é aquela questão que eu trazia, há casos em que a pessoa já vai iniciar um método enquanto já fez, praticou o sexo sem proteção e ficou grávida. Então, logo de seguida vai procurar remediar. E não, eu ontem fiz sexo sem proteção, então deixa-me ir colocar implante. Aí não vai ter, claro, nenhuma eficácia aquele implante. 3 meses depois vai descobrir que a tua barriga está a crescer, e os sintomas de gravidez já estão a fazer sentir muito. Então, esse método não presta. Enquanto não é bem assim. Por isso que o aconselhável, por exemplo, o implante, é colocar enquanto a pessoa está no seu período menstrual, que aí pode-se avaliar melhor. Sim. E muitas mesmo só pensam em remediar. É que nem a história da pílula do dia seguinte. É, é, Muitas mulheres fazem sexo desprotegido, depois correm no dia seguinte, vão procurar uma pílula, tomam duas pílulas numa só dose, pronto, pensam que já está resolvido. Nem sempre é eficaz. até porque Então, a pílula, desculpa, Anícia, a pílula de emergência, a pílula dia seguinte, como o nome já diz, é de emergência. Não é para a pessoa, quer dizer, tornar aquilo constante. O ideal é a uma pessoa rotina tomar por ano 2 vezes. Por ano, 2 vezes. Não é uma questão de. O de método quer dizer, regularidade. exatamente. Até porque nem para o nosso próprio organismo é bom. Aquilo é mais, por exemplo, para casos de um casal que estava a praticar relações sexuais, o preservativo furou-se. Então, corre de imediato, vai explicar a situação na unidade sanitária, irão dar aquela pílula do dia seguinte. Para casos de violação de meninas, de mulheres, né, dentro das 72 horas, ela tem que ir para a unidade sanitária, porque pode ser que tenha ficado grávida. Então, para evitar uma possível gravidez, dão a pílula de emergência. Então, é mesmo para casos de emergência, não é para fazermos daquilo nosso dia um método contraceptivo. Eu tomo pílula de emergência, não pode. Muito obrigada, Nélcia. Está aí algo que eu não sabia. Eu não sabia que existe uma pílula específica para emergência. Eu pensei que fosse qualquer pílula. Não. Então, muito Geralmente as obrigada. pessoas, as pessoas combinam aquelas pílulas que são diárias, não é? As pessoas combinam, podem tomar 3, diz não. São truques, mas são truques que depois podem afetar o seu organismo, o teu dia a dia. Então, a pessoa diz, não, se você tomar 3 ou pula para aquelas Uhum. pílulas, por exemplo, se forem aquelas combinadas que vêm com salfroso, você pula, vai tomar aquela de salfroso, teu período vai descer. Então, não é aconselhável. Aquelas pílulas têm que ser, cada pílula de um dia, é porque tem hormônios para aquele dia. Então, é sempre bom cumprir, mesmo que eu fale hoje, se eu for a lembrar amanhã, eu tenho que, dali mesmo onde eu parei, dar a continuidade. Não posso estar a pular, porque cada pílula tem um hormônio Específico. específico, exatamente. Tá certo. Chegamos ao fim do nosso programa. Considerações finais, Nélcia? Bom, aconselhar a todas as meninas, mulheres jovens, mulheres adultas, a aderirem a métodos de planeamento familiar, porque assim nós podemos organizarmos melhor a nossa vida, nossas questões econômicas, questões de saúde. Então, não estou a dizer que não é para as mulheres deixarem de fazer filhos. Não, mas é fazer de uma forma organizada e planeada, consoante o seu nível de vida, não é? Consoante a sua saúde, para, né, uma mulher que tem o bem-estar, saúde e bem-estar garantido, é uma mulher que também dá um tempo. É por isso que a mulher, quando ela dá parto, ela precisa, o seu organismo precisa de um tempo para recompor-se, né? Porque porque ela passou por um processo. Então, o corpo tem que relaxar, o corpo precisa daquele tempo. Então, se quer, se planeou com seu parceiro ter 10 filhos, tranquilo, mas garanta pelo menos que esses 10 filhos sejam planeados, né? Seja consoante, não é? Porque já temos esses instrumentos, então vamos usar.
pode planear, coloque um plano, fica 5 anos, fica 3 anos, fica 2 anos, e depois faz um outro. E atenção, meninas e meninos, usarem sempre o preservativo, né? Não é que, porque a minha parceira ela já usa, ou já tem, está a tomar pílula, então já estamos, porque as pessoas têm, às vezes, parece que tem mais medo de engravidar do que de uma infecção ou de uma ITS. Então, vamos sempre combinar o preservativo, combinarmos com um outro método que é sempre bom. Não é? Então, isso serve para todas as adolescentes, as meninas que ainda não começaram a namorar, mas que vão começar, as que já iniciaram. Então, que seja um namoro seguro, né? Namoro seguro é aquele em que as pessoas fazem as melhores escolhas, e para tomar essas melhores decisões, a pessoa tem que ter informação. Então, vamos nos aproximar. Para quem tem, por exemplo, perto de uma unidade sanitária que tem SAS, os SAGs são os serviços específicos para adolescentes e jovens. Então, lá não são pessoas que já estão doentes ou não. Quem precisa de informação também é recebido, tem aquele espaço como um espaço seguro onde a pessoa vai satisfazer as suas necessidades. E muito obrigado a todas e todos. Continuação de uma ótima noite. Muito obrigada, Nélcia, por aceitar o nosso convite. Muito obrigada por deixar essa informação super rica com relação a esse tema. Até eu, que já estagiei em algumas unidades sanitárias na área de saúde mental, mas que sempre ia espreitar lá, acabei sabendo aqui de muita coisa que eu, infelizmente, não sabia, se calhar porque eu também não tenha pesquisado a fundo. Então, muito obrigada. Obrigada Muito eu. obrigada a todos e todas também que estiveram aí ligadinhos ao nosso programa. Coloquem um like, compartilhem, deixem os vossos comentários aí na caixa de mensagens, deixem as vossas dúvidas também. Coloquem um like, compartilhem também todos os outros programas da GM, ajudem-nos a crescer. Nélcia, mais uma vez, obrigada. Com certeza teremos aqui o seu rosto de volta. Espero que aceite e seja sempre essa pessoa simples que foi durante esse período. Foram muitos vais e voltas, foram muitas Epa! voltas que demos. Pois é, Então, gente. muito tempo, desde o início do mês, mas cá estamos nós e conseguimos gravar este É programa. verdade. Também espero Então, receber mais convites e poder partilhar aqui e aprender, claro, com o programa, com a GMTV. Então, muito obrigada e até mais. até. Queridos Obrigada. e queridas que se encontram aí, façam uso dessa informação, que ela não tenha sido assim uma informação que passou assim em vão. Façam uso dessa informação, compartilhem. E, queridos jovens e adolescentes, para quem puder adiar o sexo, podem adiar também, deixem o sexo para mais tarde. Casem-se, façam-nos ver o conto de fadas que foi criado em nós quando crianças. Então, estudem, cuidem de vocês, cuidem da vossa saúde e até o próximo programa. Boa noite para todos. Tchau. Obrigada. Tchauzinho.